Está no All Daily Fin, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é segunda, 24 de agosto, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, você já ouviu falar em cerveja com whey protein? Em mundo, Estados Unidos impõe tarifas de 50% sobre o Canadá. Já no Brasil, Flávio Bolsonaro vai a Barretos, Lula liga para Trump e muito mais. Muita coisa importante pra gente começar a semana, então já fica ligado e bora pra primeira notícia. No mundo dos negócios, a Ambev resolveu misturar cerveja com whey protein. No último sábado, dia 22, começaram as vendas online da Spaten Pro, que é a primeira cerveja com proteína da Ambev no mundo. A lata mantém os ingredientes clássicos da lei da pureza alemã, que são água, malte, lúpulo e levedura, mas acrescenta whey protein e colágeno. E olhando melhor para esse produto, Branco, a Spaten Pro é uma Munich Dunkel escura, sem álcool e vem com 10 gramas de proteína por lata. Segundo a própria marca, o caramelo e o cacau característicos desse tipo de cerveja ajudam a disfarçar o sabor da proteína. E chegar nessa fórmula não foi tão simples. Foram 5 anos de desenvolvimento e mais de 100 protótipos testados. Agora, por enquanto, as vendas começaram só em São Paulo e no Rio de Janeiro pelo Zé Delivery. Cada lata custa R$ 12,90, o que é praticamente o dobro de uma cerveja comum. E por trás desse lançamento tem um movimento importante do mercado. Em 2025, as vendas de cerveja no Brasil caíram 5,1%, chegando a 14,75 bilhões de litros. Só que na contramão dessa queda, as cervejas sem álcool ganharam bastante espaço. Entre 2019 e 2024, as vendas dessa categoria saltaram de 140 para 702 milhões de litros. E esse movimento também aparece dentro da própria Ambev. No primeiro trimestre de 2026, o portfólio de escolhas equilibradas cresceu 70%, enquanto o volume total de cerveja avançou só 1,2%. E a Spaten Pro não é um movimento isolado da empresa. Recentemente, a Skol 00 ganhou uma nova campanha voltada para o mundo fitness. Já em 2025, a Ambev lançou o Guaraná Antártica Zero com fibras e o energético Fusion com proteínas. Além disso, o portfólio ainda conta com a Corona Zero com vitamina D e a cerveja Michelob Ultra. Pois é, no fim das contas, a Spaten Pro mira justamente aquele consumidor que trocou a cerveja pelo shake e que talvez aceite voltar se a latinha parecer um pouco mais com shake, criando novas ocasiões de consumo para a bebida. Mas com essa novidade da Ambev fechada, a gente segue agora para o noticiário internacional. Agora no bloco internacional, Estados Unidos e Canadá entraram em um novo capítulo da guerra comercial. No sábado, dia 22, os americanos retomaram tarifas de 50% sobre 20 bilhões de dólares em produtos canadenses, o equivalente a 5% das exportações do Canadá para o mercado americano. A medida veio depois que as negociações por um acordo comercial fracassaram. Segundo Trump, o Canadá quer os benefícios de ser um estado americano sem de fato sê-lo. E do lado canadense, a resposta já veio. O primeiro-ministro Mark Carney anunciou que o Canadá vai retaliar dólar por dólar, com novas tarifas sobre produtos americanos a partir de 8 de setembro. A lista deve atingir setores como aço, laticínios, eletrodomésticos, equipamentos agrícolas, celulose e eletrônicos. E o tom do premier foi bem pesado. Ele classificou a proposta americana como um acordo ruim e afirmou que o Canadá agora está em guerra com os Estados Unidos. Segundo o primeiro-ministro, o país não aceitaria comprometer sua soberania ou enfraquecer suas indústrias. Só que essa retaliação também traz riscos para o próprio Canadá.
Parte das empresas canadenses depende de insumos americanos que são difíceis de substituir. E, além disso, uma resposta de Ottawa pode fazer os Estados Unidos endurecerem ainda mais as medidas contra o país. Agora, olhando para o quadro geral, a relação entre os dois vizinhos vem se deteriorando desde a volta de Trump à Casa Branca, com taxações, críticas a líderes canadenses e até declarações defendendo que o Canadá se torne o 51º estado dos Estados Unidos. Mesmo assim, essas novas tarifas atingem só uma pequena parcela dos 382 bilhões de dólares em produtos importados pelos americanos do Canadá no último ano, deixando de fora principalmente petróleo, gás e eletricidade. E para fechar com uma dimensão do tamanho da relação, os dois países movimentaram quase 900 bilhões de dólares em bens e serviços em 2025. Mas com esse panorama internacional atualizado, a gente vira a chave e vai direto agora para o noticiário aqui do Brasil. Agora no noticiário do Brasil, o fim de semana teve Flávio Bolsonaro buscando um aceno ao setor do agronegócio. No sábado, o senador participou da Festa do Peão de Barretos usando chapéu e camisa do Brasil ao lado de Tarcísio de Freitas e Nicolas Ferreira. Durante o discurso, Flávio prometeu resgatar o agronegócio e afirmou que o setor vai voltar a ser um grande orgulho mundial. E Flávio também aproveitou o evento para falar sobre 2027, Branco. O senador disse que pretende voltar à Festa de Barretos no ano que vem, mas dessa vez já como presidente e acompanhado do pai. E falando em Jair Bolsonaro, no ano passado, o ex-presidente ficou fora da festa pela primeira vez desde 2017. Agora, mudando de assunto e indo para a relação entre Brasil e Estados Unidos, Lula conversou por telefone com Donald Trump na sexta-feira, dia 21, e disse ao presidente americano que as tarifas sobre produtos brasileiros são infundadas. Segundo o Planalto, o diálogo foi amistoso e cordial, e Trump sugeriu uma nova reunião entre as equipes dos dois países. E mais tarde, durante uma agenda em Belo Horizonte, Lula afirmou que Trump reconheceu que as tarifas foram baseadas em informações incorretas. Nesse pano de fundo, o jornal britânico Financial Times afirmou que Lula tenta conquistar Trump como um aliado improvável, em meio ao embate com o secretário de Estado americano Marco Rubio. E para fechar nosso giro nacional, bora falar das pesquisas eleitorais. Na sexta-feira, o Datafolha mostrou Lula com 47% contra 43% de Flávio no eventual segundo turno. A diferença está no limite da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais. Nos recortes do eleitorado, Lula lidera entre as mulheres e entre quem recebe até 2 salários mínimos, enquanto Flávio aparece na frente entre os evangélicos e nas faixas de renda mais altas. Já olhando para os recortes estaduais, Flávio lidera em São Paulo com 47% contra 42% de Lula, e também no Rio de Janeiro por 49% a 40%. Em Minas Gerais, o cenário se inverte. Lula aparece com 46% contra 42% de Flávio, com um empate técnico. Mas com esse giro de Brasil fechado, bora conferir como os mercados se comportaram na semana passada. No fechamento dos mercados do Daily Fin, a gente começa pelo exterior. Na última semana, em Wall Street, o S&P 500 caiu 1,43%, enquanto o Nasdaq recuou 2,05%. Por lá, a alta dos juros dos títulos americanos pressionou ações de tecnologia. Durante a semana, o rendimento dos Treasuries de 30 anos atingiu seu maior nível desde 2007. Na parte final da semana, porém, o Tesouro dos Estados Unidos anunciou a ampliação das recompras de títulos de longo prazo. Essa medida ajudou a aliviar o mercado e também impulsionou o Bitcoin, que ultrapassou os $77 mil no seu maior patamar desde maio. Em paralelo, o petróleo Brent subiu 6,52% na semana, aproximando-se dos $95 por barril. Isso em meio à escalada das tensões entre Estados Unidos e Irã. Já no Brasil, a queda dos juros futuros ajudou o Ibovespa a interromper uma sequência de 11 pregões consecutivos de baixa. O Ibovespa subiu 2,45% na semana aos 171.032 pontos. Apesar da recuperação, o fluxo estrangeiro segue negativo na B3, com saída líquida
de 22 bilhões de dólares em agosto. Entre os destaques da bolsa, a MBRF subiu 19,44% na semana, após os Estados Unidos ampliarem temporariamente a cota de importação de carne bovina. A medida busca aumentar a oferta de carne no país e aliviar os preços. O dólar, por sua vez, caiu 1,44% na semana a R$ 5,14. Olhando para a agenda dessa semana agora, na quarta-feira tem a divulgação do IPCA 15, considerado a prévia da inflação oficial do Brasil. Na quinta-feira sai a taxa de desemprego também por aqui. Já na sexta-feira tem o discurso do presidente do Fed, Kevin Warsh, no simpósio de Jackson Hole. A agenda completa, como sempre, você encontra na nossa newsletter Daily Fin. Mas agora que fechamos essa sessão, terminamos mais um episódio. Muito obrigado por ter escutado até aqui. E se você curtiu o nosso conteúdo de hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. É isso aí, turma. Todo dia tem episódio novo, trazendo sempre bastante informação relevante de qualidade. Aproveita também para deixar seu voto na enquete aqui embaixo. Com apenas um clique, você avalia o podcast de hoje e ajuda a gente. A gente se vê amanhã no próximo episódio. Falou, pessoal!